Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você, conectado e conectada com o Panorama Rubro-Negro. Dia de alegria para o torcedor do Vitória, um domingo de retorno ao Barradão. Mais de 16 mil pessoas compareceram ao Barradão e o Vitória conseguiu um resultado de suma importância para as pretensões do rubro-negro nessa sequência de temporada desse Campeonato Brasileiro da Série A. Mais importante de que qualquer coisa que tenha acontecido neste jogo, da escalação de Lucas Braga, da utilização do PP, da discussão do Renato Kaiser com o Ronald Lopes, da briga do Oswaldo, que me chamou a atenção, né? O Oswaldo, que é sempre muito centrado, com o Maicon Jesus, o jovem Maicon Jesus, por conta de posicionamento. Depois até o Oswaldo acabou explicando essa situação. Mas o mais importante de tudo que aconteceu nessa partida, do sufoco que o Vitória levou, foram os 3 pontos. Os 3 pontos, a saída da zona de rebaixamento, e o Vitória agora vai ter um jogo na quarta-feira que vai ser um jogo difícil. O Botafogo ganhou do Sport, mas o Sport levou dificuldade para o Botafogo. E o Sport que vem numa situação muito complicada, e a gente sabe quando os times acabam ali estando numa situação mais complicada, o Vitória também costuma ter alguma dificuldade. Então, hoje nós temos que comemorar, sim, a conquista dos 3 pontos, a saída da zona de rebaixamento, a quebra desse jejum de 8 jogos sem vencer, de 7 jogos sem marcar gols, né? E o Vitória precisa melhorar muita coisa. Torcer aí para que os novos contratados fiquem à disposição da comissão técnica o quanto antes, que eles sejam regularizados, que fiquem bem fisicamente para poder ajudar o Vitória, mas a gente não pode deixar de pontuar algumas situações. Ganhamos, vencemos, resultado maravilhoso para o Esporte Clube Vitória, 3 pontos conquistados, mas a gente não pode fechar os olhos para algumas situações que têm acontecido no Vitória e para algumas situações que aconteceram hoje pontualmente e que a gente precisa falar sobre isso para que não se repita e não aconteça algo pior. Eu vou começar falando da situação da discussão entre o Renato Kaiser e o Ronald Lopes, do empurrão que o Ronald Lopes deu no Renato Kaiser durante o jogo. Aquilo ali poderia ser configurado como uma agressão e o Ronald Lopes poderia ter sido expulso e ter prejudicado o Vitória naquele momento. Tá? Então, a gente sabe que no calor do jogo, na emoção, ali está todo mundo querendo ganhar, os ânimos se afloram e às vezes coisas desse tipo podem acontecer. Mas o Vitória já foi penalizado no ano passado por conta desse tipo de atitude, por conta do destempero. No ano passado não, esse ano. Campeonato Baiano, por exemplo, né? O Vitória acabou sendo prejudicado por conta disso. Então, esse tipo de situação, a gente não pode normalizar e dizer, no calor do jogo, a emoção, isso pode acontecer, mas depois a gente conversa e está tudo bem. Mas não, tem que ser pontuado, porque uma situação como essa que aconteceu no jogo, que nesse jogo o Vitória não foi prejudicado porque o árbitro acabou fazendo ali vistas grossas, mas o Ronald Lopes poderia muito bem ter sido expulso. Ou vocês lembram do peteleco do jogo lá do Bahia contra a Jacuipense? E entre outros jogos aí, aquele soquinho que o PP deu no jogador do Bahia, também no Clássico Bavi pelo Campeonato Baiano. Então, assim, um empurrão daquele, se o VAR quisesse chamar, expulsava o Ronald Lopes. Beleza, calor do jogo, foi tudo esclarecido. Inclusive, o Kaiser fez uma publicação em seu perfil oficial no Instagram com a foto com o Ronald Lopes, dizendo que estava tudo bem. O Ronald Lopes deu uma declaração na zona mista, dizendo que era coisa do jogo, que já tinha jogado com o Kaiser no Fortaleza, e que eles são amigos, e que foi apenas ali a questão do jogo. Mas, gente, no período onde o Vitória está passando por essa reconstrução, dentro da temporada, o Vitória só tem um Campeonato Brasileiro da Série A. Precisa errar o mínimo possível. E o Vitória tem um jogador expulso por conta de discussão entre colegas, aí é complicado. Então, o Carille precisa, amanhã, na segunda-feira, na reapresentação, porque o Vitória já vai jogar na quarta contra o Sport, precisa pontuar isso. Eu sei que é difícil controlar os ânimos, mas o Vitória não pode ser prejudicado com um lance besta como esse. Se o Vitória perde o jogo, com certeza ia todo mundo cair de pau no Ronald Lopes por conta disso. Né? Se ele fosse expulso, por exemplo, ou o Vitória tivesse um resultado negativo. Outra situação
foi a situação do Oswaldo, que me chamou a atenção, porque o Oswaldo não é um cara violento, o Oswaldo é um cara de se conversar, mas ele deve, aquela coisa mesmo de querer ganhar o jogo, beleza, mas o Oswaldo é um cara experiente, tem que ter a cabeça no lugar, pediu desculpas depois, na entrevista para a emissora de televisão, mas o Vitória precisa errar o mínimo possível em todos os aspectos, dentro de campo, na questão técnica e na questão comportamental também. O comportamento dos jogadores tem que ser impecável, né? Não importa, no calor da emoção, sim, mas o calor da emoção, uma atitude impensada, pode prejudicar o clube. E isso aconteceu hoje em duas situações, e não podemos normalizar esse tipo de coisa. Oswaldo é um cara experiente, já pontuou a situação, isso precisa ser revisto para que não possa acontecer de novo. A mesma coisa com o Ronald Lopes. Tá? O Kaiser voltou, o Kaiser foi até tranquilo nessa situação, que ele foi e voltou ali, poderia partir para cima e rolar uma situação complicada ali, os dois expulsos, e aí? Os dois jogadores expulsos por conta de uma briga dentro de campo. Então, tudo isso precisa ser conversado, tá? Eu tenho certeza que vai ser conversado, para que não aconteça. O Vitória esse ano foi prejudicado por conta desse tipo de situação. No mais, tudo tranquilo, resultado tranquilo, né? Não foi nem tão tranquilo assim, porque o Vitória levou uma pressão da zorra, mas o mais importante foi a conquista dos 3 pontos e o Vitória termina a rodada fora da zona de rebaixamento. É claro que tem algumas rodadas atrasadas, o Vitória está com os jogos completos, tem outros times que estão atrás do Vitória que precisam completar os jogos atrasados, mas o importante é voltar a vencer, voltar a marcar gol, o Kaiser voltar a marcar os gols, né? O Kaiser fez um golaço, gol de quem sabe fazer gol mesmo, gol de artilheiro, gol de centroavante, e isso volta a dar confiança ao elenco, volta a dar confiança ao grupo todo, volta a dar confiança ao torcedor, que deve colocar um público maior no Barradão na quarta-feira, apesar de ser um jogo às 9h30 da noite, tá? E o Vitória ganhando do Sport vai a 18 pontos, e aí vem para São Paulo para poder fazer um jogo com o Mirassol no interior de São Paulo, e o Mirassol que está muito bem na competição. Então, esse resultado positivo dá confiança ao Carille, dá confiança ao elenco, dá confiança à torcida, todo mundo fica mais tranquilo. Agora, precisa corrigir os erros. Então, essa questão comportamental é uma das coisas que todos precisam conversar. Diretoria, comissão técnica, os torcedores, com certeza, hoje talvez não falem muito nessa questão comportamental, mas é algo que precisa ser falado sim. Outra coisa que a gente, às vezes, quando uma vitória acontece, a gente esquece dos erros que estão sendo cometidos. Tá? E às vezes a gente pega ali, o torcedor reclama de tudo, até quando ganha reclama, mas tem coisas que a gente não pode deixar de falar, de pontuar. Tá? Hoje eu gravei um vídeo falando sobre isso, sobre o Lucas Braga, que eu acho que a insistência no Lucas Braga é uma exposição desnecessária ao próprio jogador. O Lucas Braga não consegue performar de uma forma que justifique a sua titularidade. A insistência do técnico Fábio Carille na sua titularidade não justifica. Não tem o porquê do Lucas Braga continuar sendo titular desse time do Vitória. Nada contra o jogador. Repito, a questão aqui é apenas técnica, performance do atleta jogando com a camisa do Vitória. Então, eu acho que essa insistência vai apenas aflorar aí os ânimos do torcedor, que o torcedor não aguenta mais. Porque se o Lucas Braga entregasse alguma coisa, mostrasse ali pelo menos algo diferente dentro de campo, tudo bem, mas a gente não vê. Mas que o Lucas Braga sem a bola recompõe, faz isso, faz aquilo. Nem isso eu não vejo, gente. Ou eu estou enxergando outro jogo. Então, isso precisa ter cuidado, tá? A mesma coisa com relação ao PP. Eu não vi o PP fazendo jogos que justifiquem a sua utilização, tá? Então, é complicado, gente. É complicado a gente estar falando isso no momento de felicidade do torcedor, porque conquistou os 3 pontos, saiu da zona de rebaixamento, só que a gente precisa ter o equilíbrio, né? A crítica e elogio na mesma medida. A gente não prega isso aqui no Panorama Rubro-Negro? Crítica e elogio na mesma medida? Então a gente não pode deixar de pontuar todas essas situações negativas que aconteceram no jogo de hoje. O positivo foi o resultado de vitória, a conquista dos 3 pontos,
mas não podemos deixar de pontuar essas coisas que aconteceram e vamos continuar cobrando. Eu sei que a gente não tem muito o que cobrar do Carille, porque o Carille chegou agora, é o terceiro jogo apenas dele, né? Uma derrota, um empate e uma vitória. Tem um aproveitamento considerado bom. O jogo contra o Inter, o Vitória se portou bem na questão defensiva, perdeu com gol ali no final, nos acréscimos. O jogo contra o Botafogo, o Vitória também foi bem na questão defensiva, a questão ofensiva o Vitória já pecou. E nesse jogo de hoje, contra a equipe do Bragantino, uma equipe que está na parte de cima da tabela, o Vitória também se portou bem defensivamente. Tá? Você vê que o Lucas Arcanjo não fez grandes defesas. O Bragantino ameaçou, chegou ali, teve algumas chances claras que levaram perigo ao gol de Lucas Arcanjo, mas as finalizações não foram no gol. O Vitória deu um pouco de sorte com relação a isso. Precisa melhorar e muito. Vamos torcer para que os novos contratados, o Romarinho, o Aitor, né, o Cantalha Piedra, né, e todos os outros jogadores que foram contratados nessa segunda janela possam ajudar o Vitória a crescer na competição, a galgar coisas melhores no Campeonato Brasileiro da Série A. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Lembra você que deixa o like é importante para que o YouTube possa entregar o conteúdo a um número maior de torcedores do Vitória. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. O Panorama Rubro-Negro tem transmissões diárias, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. E ative o sino para receber as notificações de novos conteúdos. Considere hypar também o vídeo, é fácil, é importante também para a entrega do conteúdo. E considere também se tornar um membro do Panorama Rubro-Negro. A partir de R$ 4,99 você tem benefícios exclusivos apenas para membro. A exemplo do bolão do Panorama Rubro-Negro, que vale uma camisa oficial do Vitória ao final do Campeonato Brasileiro da Série A. Valeu? Lembrando a você que o Panorama Rubro-Negro tem um oferecimento da Natural Gold Brasil, suplementos naturais Olympus de AZ, que é um produto da Natural Gold Brasil. Peça o seu agora pelo WhatsApp. Óticas Vale T, seu olhar é a nossa prioridade. Panorama também tem oferecimento do Ludovica Centro de Educação Profissional, um espaço onde você pode ser aquilo que você é capaz de ser. Dr. Adriano Sacramento, cirurgião dentista, especialista em prótese, Núcleo de Glaucoma da Bahia, B3 Estúdios, o lugar certo para você tirar suas ideias do papel, e Alimentos Campanella. Valeu? Um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês, Deus me livre de não ser Vitória, e até a próxima. Fui! Sua visão merece o melhor cuidado. Com as inovações no tratamento e cirurgia para glaucoma, o controle da doença está cada vez mais eficiente e menos invasivo. No Núcleo de Glaucoma da Bahia, estamos sempre à frente, trazendo as melhores opções para garantir sua saúde ocular. Agende sua consulta agora mesmo e conheça as soluções mais avançadas para o glaucoma. Descubra o sabor autêntico dos produtos da Campanella, feito com ingredientes selecionados que trazem sabor para a sua mesa. Com uma textura irresistível e sabor que encanta. Campanella é a escolha perfeita para quem valoriza a qualidade. Acesse nosso site www.campanellalimentos.com e descubra toda a nossa linha de produtos. Campanella Alimentos, o sabor que você ama, a qualidade que você merece. Você já imaginou o teu lugar perfeito para tirar suas ideias do papel? Seja bem-vindo a B3 Estúdios. Aqui o seu conteúdo ganha palco e espetáculo. Sabe aquela conversa que prende? Aquela história que ninguém quer pular? Aqui ela começa com qualidade de imagem e som de cinema e microfone de alta qualidade. Tudo pronto para você focar apenas no conteúdo. E se o que você precisa é de fotos profissionais ou aquele vídeo de impacto, é aqui mesmo. O fundo branco é impecável, a iluminação é perfeita. Agora, se você precisa mudar de cenário sem sair do lugar, olha o nosso fundo verde aqui. Paris, Marte, um set futurista. Aonde você quer gravar hoje? Chegar em sua próxima grande produção nunca foi tão fácil. A B3 Estúdios está em uma localização privilegiada, a 100 metros do Parque Shopping, com acesso fácil e toda a estrutura para elevar a sua produção. Agende o horário e faça sua reserva.